Bem-vindos, queridos amigos, ao novo canal História Viva, cenário Segunda Guerra Mundial. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e as notificações. Compartilhe com seus amigos para que todos possam ver o nosso conteúdo. Precisamos da sua ajuda para o crescimento do canal. Se você deseja comprar os livros que eu utilizo para o estudo da Segunda Guerra Mundial, vou deixar os links nas descrições dos vídeos. Para quem deseja iniciar os seus estudos da Segunda Guerra Mundial, também vou deixar links dos livros recomendados na descrição dos vídeos. Invista no seu conhecimento e aprendizado. Agora vamos para a vinheta. O artilheiro Louis Edward Dean, Batalha do Pacífico. O expedicionário A Voz dos que não ficaram em Pistoia. Nesse vídeo contaremos a história do bravo marinheiro dos Estados Unidos chamado Louis Edward Dean. Sejam muito bem-vindos ao canal História Viva. Hoje, a nossa família histórica já reúne mais de 300 pessoas inscritas ao canal. Com isso, venho agradecer pela audiência e pela consideração para comigo. Também aproveito para me desculpar pelo atraso nos vídeos. Isso foi devido à minha mudança de residência. Mais uma vez, agradeço a todos a gentileza e a atenção. Essa foi uma das cenas mais dramáticas da Segunda Guerra Mundial, sendo filmada em tempo real, mostrando um marinheiro americano sendo sepultado no mar, dentro do mesmo avião onde possuía a função de artilheiro. O avião foi alvejado por projéteis antiaéreos AA de 40 mm japoneses. Esses projéteis danificaram bastante a fuselagem da aeronave, tornando difícil a pilotagem, como também ocasionando a morte do artilheiro. Pela grande dificuldade na retirada do corpo, a Marinha Americana decidiu sepultá-lo dentro da própria aeronave. Também chegam ordens do comandante para não retirar nenhuma peça da aeronave. Na época, as peças eram importantes devido à escassez e à disponibilidade. Essa foi considerada, na época, uma homenagem sem igual, sem precedentes, a esse grande marinheiro e artilheiro com inúmeras missões completadas, onde foram notadas a sua coragem e dedicação. Ele foi o único marinheiro dos Estados Unidos a ser sepultado no mar dentro do seu próprio avião. Seu nome era Louis Edward Dean, alistado com 23 anos, um artilheiro de aviação de segunda classe, de Oklahoma, que serviu no esquadrão VT-15, sendo designado para o porta-aviões USS Essex. Louis era um jovem dedicado e notável, e aqui segue a sua história. O início. Louis nasceu em 24 de abril de 1921, filho de Allen e Grace Dean, era o caçula dos 7 filhos. O pai de Louis era professor e sua mãe ficava em casa para cuidar dos filhos como dona de casa. Quando Louis tinha 4 anos, seus pais tiveram mais um filho, Lewis, que nasceu com síndrome de Down. Quando criança, Louis cuidava de Lewis com todo carinho. Mais tarde, tornaram-se grandes amigos. Em 1924, a família mudou-se para Oklahoma. Em 28 de abril de 1940, o jornal Altus Time Democrat publicou a matéria principal comentando sobre Louis. Louis Dean é um jovem com grandes ambições. Após sua formatura, ele planeja ingressar na divisão de mecânica aeronáutica da Marinha dos Estados Unidos. Também gosta muito dos assuntos relacionados à democracia americana, que considera os mais interessantes. Ele também atua em trabalhos de representação teatral na escola.
Para ajudar a sua família, Lois trabalha meio período no Wilson Company. Os anos de ensino fundamental e médio de Lois foram marcantes e repletos de tragédias. Quando ele estava na 8ª série, seu irmão mais novo, Lewis, ficou doente e morreu dias depois. Então, em outubro de 1938, sua mãe sofreu um derrame debilitante, que a deixou paralisada. Lois e seu irmão mais velho, Lance, com sua esposa, Tommy, ajudaram a cuidar dela e da casa. Sua mãe acabou falecendo em 30 de novembro de 1938. Após o ensino médio, Lois trabalhou para o programa CCC do governo em Oklahoma. Em 1942, ingressou na Douglas Aircraft Company em Kansas. Em 15 de outubro de 1942, Lois decidiu ingressar na Marinha dos Estados Unidos. Ingresso e treinamento na Marinha dos Estados Unidos. Lois tinha uma meta, mesmo antes dos ataques a Pearl Harbor, ingressar na Marinha dos Estados Unidos. Esse era o seu grande sonho, o seu desejo, servir o seu país com honra e dedicação. Esse sonho se transforma em realidade em outubro de 1942. Foi transferido para San Diego, onde realizou o treinamento básico. Em seguida, foi transferido para Purcell, onde frequentou a escola de artilheiros. Lá, ele aprendeu todos os temas relacionados a armas e munições da aeronave Avenger. Finalmente, Lois foi transferido para Fort Lauderdale, onde voou pela primeira vez, realizando todos os treinamentos de combate a bordo dos aviões Avenger. Em setembro de 1943, Lois foi transferido para o 15º Grupamento Aéreo, se formando em Westerly. Lois foi transferido em 15 de outubro de 1943 para a tripulação de combate composta pelo tenente Robert Cosgrove e Donald D.B. Denzek. Com a tripulação definida, começaram juntos a voar e treinar na costa sul da Nova Inglaterra. No dia 14 de novembro de 1943, foram transferidos para Virgínia, onde realizaram o voo de inauguração em homenagem ao novo porta-aviões, o USS Hornet, o CV-12. Após breve licença, em 14 de fevereiro de 1944, Lois e seu esquadrão partiram de Norfolk, Virgínia, para o serviço no Pacífico, a bordo do USS Hornet. Partindo em 29 de fevereiro de 1944, a esquadra chega a Pearl Harbor, em 4 de março de 1944. Em 8 de março de 1944, foram para Nas Pune, em Maui, realizando o treinamento aéreo avançado. Em 29 de abril de 1944, o esquadrão foi transferido para o porta-aviões USS Essex, em Pearl Harbor. Nesse momento, são iniciados os preparativos para o combate contra os japoneses. O USS Essex. O USS Essex, o CV-9, foi o principal porta-aviões da classe Essex construído para a Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era conhecido como o navio mais guerreiro da Marinha e foi o 4º navio da Marinha dos Estados Unidos a levar o nome de Essex. Comissionado em dezembro de 1942, o Essex participou de diversas campanhas no Teatro de Operações do Pacífico, ganhando a menção de unidade presidencial e 13 estrelas de batalha. Foi desativado logo após o fim da guerra, sendo modernizado e recomissionado no início dos anos de 1950, como porta-aviões de ataque. Foi desativado definitivamente em 1969 e vendido como sucata em 1975. A tripulação de Lois. Capitão Robert Donald Cosgrove nasceu em 9 de janeiro de 1919 em Nova Orleans. Frequentou a Tulane University e se formou em bacharel na área de engenharia. Ingressou na Marinha dos Estados Unidos participando do treinamento de voo em Miami e Jacksonville.
se tornou instrutor de aviação até ser designado para o Esquadrão VT-15. O tenente Cosgrove prestou serviços ao USS Access CV-9 de abril a novembro de 1944. Recebeu a Cruz da Marinha, 3 Distinguished Flying Crosses e 8 medalhas aéreas. Robert Cosgrove aposentou-se como capitão, falecendo em 22 de março de 2005. Ele foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington. Donald Digby LeGoya Denzek nasceu em 31 de março de 1924 em Grand Rapids, Michigan. Ingressou na Marinha aos 18 anos e foi designado para o Grupo Aéreo 15 como operador de rádio e artilheiro de apoio. Donald recebeu a Distinguished Flying Cross e outras 8 medalhas. Depois que o Grupo Aéreo 15 foi dissolvido em dezembro de 1944, Donald foi transferido para o novo porta-aviões Franklin D. Roosevelt, sendo promovido à primeira classe. Aposentou-se em 1947. Depois de deixar a Marinha, Donald trabalhou para a General Motors na divisão diesel. Em 2 de novembro de 1975, Donald faleceu repentinamente aos 51 anos. Ele foi enterrado na seção de veteranos do cemitério Garfield Park, em Michigan. O Grupo Aéreo 15 e o Esquadrão de Torpedos. O Grupo Aéreo 15 era conhecido como The Fable 15, os 15 lendários. Foi o esquadrão que recebeu o maior número de condecorações durante a Segunda Guerra Mundial no Pacífico. O Access teve alguns dos ases mais condecorados na Segunda Guerra Mundial. Como exemplo, podemos citar o capitão David McCampbell, as da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Abateu 34 aeronaves inimigas em 6 meses, incluindo 7 em um único dia. Não foi por acaso que os personagens de desenhos animados foram incorporados aos patches do esquadrão. Walt Disney cedeu os seus artistas para criar gratuitamente todos os patches da Marinha e da Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial. Um grupo aéreo geralmente consistia em mais de 80 aviões classificados em 3 tipos distintos de aeronaves. Em primeiro estavam os caças rápidos, Grumman Hellcats, com grande poder de fogo, tinham 6 metralhadores, podendo transportar foguetes e pequenas bombas. Em segundo estavam os bombardeiros mergulho Curtiss Helldivers. Além do piloto, esses aviões transportavam um artilheiro posicionado no banco traseiro da aeronave. O trabalho do artilheiro era armar a bomba de 1 tonelada e lançá-la contra o inimigo, como também utilizar 2 metralhadoras traseiras. Em terceiro estavam os torpedeiros Grumman TB Avenger, com 3 tripulantes, sendo o piloto, o operador de rádio e o artilheiro. Essa aeronave carregava 1 tonelada de bombas, carga de profundidade ou torpedos aéreos. O Avenger foi projetado para ataques de baixo nível de altitude, como os Helldivers. Lois e a sua tripulação voaram no Grumman TB Avenger no grupamento VT-15. As missões. Para todas as missões, Lois fazia parte de um grupo comandado pelo piloto e tenente Robert Cosgrove e o radiooperador Digby Denzek. O tenente Cosgrove era um piloto excelente e sempre retornava ao porta-aviões com sucesso. Digby tinha várias funções, incluindo armar o torpedo e operar o rádio. Lois era o artilheiro da torre, que protegia o avião na parte traseira, quando estava sob fogo. Rastejava abaixo da torre da arma e usava uma metralhadora que se projetava na extremidade inferior do avião para proteger a barriga da aeronave.
Sempre juntos, esta equipe de jovens lutou corajosamente em todo o Pacífico Sul. As batalhas que participaram juntos foram Golfo de Lights e Iwo Jima, para enfraquecer as defesas antes da invasão, Formosa, agora conhecida como Taiwan, Filipinas, Ilha Marcos, Ilha Wake, Saipan, Aeródromo de Orat, Ilha Rota, Peleliu, Mindanao, Cebu, Luzon, Panay, Okinawa e finalmente a Baía de Manilha. 24 a 25 de outubro de 1944, Batalha do Golfo de Leyte. Os dias 24 e 25 de outubro de 1944 testemunharam alguns dos combates mais intensos e agressivos que um grupo aéreo já enfrentou. Nenhuma outra unidade jamais tinha visto tanta ação em uma única batalha naval, como naqueles 2 dias ao largo das Filipinas, ao qual o Grupo Aéreo 15 estava vinculado e participando ativamente. O Grupo Aéreo 15 foi o único grupo pertencente ao porta-aviões que participou dos 2 intensos dias de combate. O USS Access lançou um total de 16 de seus Grumman TB Avenger, do grupo VT-15. As aeronaves estavam armadas com diversas bombas e algumas delas com torpedos. O comandante Lambert, que supervisionou pessoalmente o grupo VT-15, descreve a ação da seguinte forma: logo que chegamos aos alvos, fomos recebidos pelo fogo de artilharia antiaérea japonesa, mais intenso e preciso jamais visto por nós. O esquadrão acertou 3 ataques a um navio de guerra, 2 ataques em outro e mais 2 ataques em cada um dos 2. Todos eram cruzadores pesados japoneses fortemente armados. Nesta ação, perdemos um total de 2 aviões. Um deles, o piloto e o artilheiro, conseguiram sobreviver, sendo encontrados mais tarde pelos nativos da ilha, conseguindo retornar com segurança ao Access. Em um determinado momento, durante o ataque do dia 24 de outubro, Loyce foi ferido no pé direito por estilhaços dos disparos da bateria antiaérea japonesa, que defendia o navio. Ele tratou o ferimento e retornou para a luta no dia seguinte. 29 de outubro a 1º de novembro de 1944. Reabastecimento no atol Ulithi, nas Ilhas Carolinas. Após o fim da batalha, a força-tarefa retornou ao atol Ulithi para reabastecimento. Lá, receberam reposição de aviões, munição, alimentos, água, combustível e pessoal adicional. Também foram transferidos os feridos para um navio-hospital. Infelizmente, foi durante a Batalha do Golfo de Leyte que Loyce perdeu um de seus grandes amigos, Dennis Blalock, que sempre foi um amigo extremamente otimista para os seus colegas. No último encontro com seus pais, Dennis comentou que não tinha certeza se voltaria da guerra. Infelizmente, a premonição de Dennis se tornou realidade durante a batalha. Na foto do grupo, Dennis está atrás de Loyce, com as mãos colocadas nos ombros de Loyce. O Grupo Aéreo 15 estava bem confiante e animado, estavam programados para fazer o rodízio em 2 semanas. Todos iriam retornar para casa da guerra e passar o Natal com suas famílias. Loyce, ainda com a lesão no pé, poderia ter ficado a bordo do navio-hospital, até que se curasse completamente do ferimento. Mas não. Loyce continuou a ignorar sua lesão e voltou para sua unidade, e com isso, para o combate. Conforme sua vontade, retornou para bordo do USS Access. Sua sobrinha Berta comenta após ser informada do ferimento de Loyce: não estou surpresa pela sua decisão em retornar à sua unidade de combate. Loyce não faria de outra maneira. Essa é a sua vontade. Ele sempre permanece em seu posto para ajudar a garantir que seus irmãos também voltem para casa em segurança junto a ele. 5 de novembro de 1944, Batalha da Baía de Manila. Naquele dia, 4 ataques foram feitos a partir do USS Access. 2 no campo de aviação Nichols, em Manila,
e 2 no transporte marítimo na Baía de Manila. Simultaneamente a essas ações, os aviões japoneses estiveram na tela do radar quase todo o dia. Às 13h39, o porta-aviões USS Lexington foi atacado e danificado por um piloto kamikaze, que mergulhou em sua estrutura, levando à morte de vários marinheiros. No mesmo ataque, outro avião inimigo mergulhou em direção ao porta-aviões USS Ticonderoga, errando por pouco o alvo. Caiu no mar. O USS Essex, localizado entre esses dois navios, não foi atacado. A luta final. Durante toda a noite, os aviões programados para as missões eram preparados para o dia seguinte. Na cabine de comando, os caças Hellcat estavam à frente para que pudessem decolar primeiro e proteger tanto o grupo de aviões bombardeiros e torpedeiros, como também o porta-aviões. Na retaguarda dos Hellcats estavam os bombardeiros e aviões torpedeiros Avenger e Helldiver. Todos os dias, a alvorada soava no intercomunicador do USS Essex, sempre às 5h30 da manhã. O café foi servido no refeitório às 6h30. Após o café da manhã, os pilotos participaram de briefings estratégicos realizados na sala de preparação. Recebiam as ordens finais, informes das condições climáticas e o avião que lhes seria atribuído. Naquele dia, o tenente Cosgrove recebeu o avião de número 93, Grumman TB Avenger, um novo avião adquirido no atol de Ulit há alguns dias atrás. As ordens do tenente Cosgrove eram para ir atrás de 2 cruzadores japoneses na Baía de Manila. Após o briefing, o tenente Cosgrove juntou-se à sua tripulação, Digby e Lois. Todos subiram e embarcaram no avião. Lois estava subindo em sua torre de canhão pela última vez. O grupo VT-15 decolou no meio da manhã, levando cerca de 2 horas para chegar à Baía de Manila, encontrando forte fogo antiaéreo inimigo, disparado de um cruzador japonês. Durante o ataque, o avião do tenente Cosgrove, com sua tripulação, foi duramente atingido, danificando seus controles de voo e a fuselagem. Após ser atingido, o tenente Cosgrove ficou muito preocupado. Usou toda a sua força e habilidade para manter a aeronave no ar. Realizou uma breve verificação e constatou que os controles e a fuselagem estavam muito danificados. A torre de canhão foi atingida e também muito danificada pelos projéteis antiaéreos japoneses. Isso provocou sérios ferimentos a Lois, que por consequência acabou falecendo a bordo. Lois foi morto por 2 projéteis AA japoneses. Seguem as palavras do tenente Cosgrove. Denzek me disse pelo interfone que Jim foi gravemente ferido. Então Denzek voltou pelo pequeno corredor da aeronave e se sentou na cabine atrás de mim. Calado e chorando, permaneceu lá até pousarmos. Foi um voo de retorno muito angustiante e triste para Denzek e para o tenente Cosgrove, como também longo, passando por 2 tempestades, com um tempo total de 2 horas para o retorno ao porta-aviões USS Essex. Devido aos danos ocasionados na torre do canhão e a dificuldade de retirada do corpo, o comandante do USS Essex decidiu manter Lois dentro da aeronave. Foi realizada uma verificação do corpo de Lois, procedimentos de registro, retirada da doctag e o sepultamento dentro da própria aeronave, onde perdeu a sua vida, sendo jogada ao mar.
todos os marinheiros do porta-aviões Essex apresentaram armas e homenagens ao querido e corajoso marinheiro. Para alguns, era um grande amigo e para outros, um colega, que parte para a eternidade como um verdadeiro herói. Lois foi o único marinheiro dos Estados Unidos a ser sepultado dentro do seu próprio avião. Pouco depois do enterro de Lois, o USS Essex entrou em status de quartel-general durante toda a noite, devido aos ataques kamikaze que aconteciam ao seu redor. Nos dias 6, 12, 13 e 14 de novembro, o tenente Cosgrove corajosamente voltou para um novo avião e, por consequência, ao combate. Atacou os mesmos cruzadores na Baía de Manila. Em 15 de novembro, o Grupo Aéreo 15 se desligou das missões de combate e retornou ao atol de Ulit para ser substituído pelo Grupo Aéreo 4 do USS Bunker Hill. No atol de Ulit, os 45 membros sobreviventes do Grupo Aéreo 15 foram transferidos para o USS Bunker Hill, que estava retornando a Pearl Harbor. Após essa parada, o USS Bunker Hill seguiu para Seattle, levando a bordo os sobreviventes do Grupo Aéreo 15 para casa. Chegam as notícias do falecimento de Lois e a sua família. Devido à falta de tecnologia na época e às duas frentes de guerra em que os Estados Unidos estavam envolvidos, a notícia dos falecimentos demorava a chegar às famílias. Na noite de segunda-feira, dia 21 de novembro de 1944, quando a família se preparava para o Dia de Ação de Graças, o pai de Lois recebe um representante militar com um telegrama do Departamento da Marinha comunicando o falecimento de Lois em combate. Seu pai ficou devastado. No dia seguinte, a notícia do falecimento de Lois sai na primeira página do jornal Altus Times Democrat. A sobrinha de Lois, Berta, lembra como a família estava otimista na semana anterior ao Dia de Ação de Graças. Lois estava programado para retornar da guerra em algumas semanas e passar o Natal com a família. Quando chegou a notícia de sua morte, ela se lembrou da mãe de Lois, que comentou dias antes do seu falecimento, baixinho ao pé do seu ouvido: Lois não voltará para casa. Ela também se lembra da tristeza de ver tantas famílias perdendo seus filhos, irmãos e maridos, seus entes queridos e amados durante a Segunda Guerra Mundial, até que essa tristeza também chega à sua família. Lois Edward Dean foi agraciado póstumamente com as medalhas de Distinguished Flying Cross Air Medal, Purple Heart, Combat Action Ribbon, American Campaign Medal, Navy Presidential Unit Citation, Navy Good Conduct Medal, Asiatic Pacific Campaign Medal e Navy Expeditionary Medal. Os heróis jamais serão esquecidos e seus sacrifícios sempre serão lembrados por nós. E assim parte mais um bravo, Lois Edward Dean.